conexão. Eu acho isso muito importante. Hoje, a gente vai fazer o encerramento da oficina. Hoje a gente vai trabalhar palhaço, né? A base vai ser a gente trabalhar as noções de palhaço, como é que eu aprendi a fazer palhaço, de onde é que vem a história do palhaço, né? A essência do palhaço. E a gente vai ver as principais escolas que trabalham com palhaço no Brasil e no mundo, tá certo? A gente vê as principais formas de trabalhar palhaço, tá? Entender e também ver como é que faz, o que se utiliza em palhaço, o que não pode se utilizar em palhaço. E eu vou dizer isso, vou sim, tudo hoje, ao vivo para vocês. E também vou fazer uma revisão do apanhado, do que foi feito nas 2 aulas anteriores, tá? Que houve um processo inicial na questão dos malabares, a gente entrou com sites web, mostrando os movimentos, lançamentos. Sites web não é obrigado, mas só que isso aí é um estudo mais envolvido. Então, pessoas que estudam na universidade, pessoas que estudam educação física, que se aprofundaram nessa área de malabares, eles criaram esse método para poder cifrar os movimentos malabarísticos em números. E ficou sendo esse site web. Eu coloquei um exemplo, quem viu depois aí as figurinhas, mostrando, exemplificando de forma mais ou menos como seria esses números em traduções de site web. Lógico que isso é genérico, tá? Não quer dizer que a altura do nariz é tal, a altura aqui não, é genérico. Mas é um aproximado que conseguiram fazer muita coisa com essa forma aí de fazer. Inclusive, existem muitos programas também para computador com sites web e também aplicativos também que tem dezenas de formas de se jogar malabares diferentes. Então, isso é muito interessante, né? Para quem aí quer desenvolver essa área, quer desenvolver mais malabares, no sentido de bolinhas primeiro, né? Vocês viram também ontem como fazer uma clave, como fazer uma bolinha caseira. Eu exemplifiquei uma forma. Existem outras formas, como eu disse, tem a bolinha de papel, você amassa vários papéis até ficar redondinho, e você utiliza, ou se você quiser colocar alguma coisa pesada dentro, vai colocando uma pedra, e vai colocando papel, pode também, quem sabe, fica interessante, fica pesadinho, porque o peso ajuda, porque o malabares, ele trabalha com a gravidade, tá, gente? O malabares, ele trabalha com a gravidade. Sem gravidade, não existe malabarista. No primeiro dia, contei a história do malabares. Hoje, a gente está aqui para dar uma revisada nisso aí e prosseguir, ir para caminhos, vamos dizer assim, meio desconhecido. A gente vai entrar agora num terreno desconhecido, mas muito interessante, tá certo? Eu vou aguardar mais apenas 5 minutinhos, porque eu acho que tem gente ainda para entrar. Então, eu estou aguardando, porque teve gente que falou no chat, aliás, no WhatsApp, e não entrou ainda. Então, eu estou aguardando essa pessoa entrar para a gente poder começar de vez, tá? Mas, enquanto isso, eu vou fazer uma leve revisão também do dia de ontem, para quem não estava ontem também. Então, o que eu fiz ontem foi basicamente isso aqui, ó. Olha só o exemplo. Nada mais é do que uma garrafa PET. Printa aí, por favor. Quem tiver aí, printa, por favor, para guardar a lembrança. Uma garrafa PET. Eu coloquei aqui, ó, a parte que eu cortei aqui da tampa, eu coloquei para ficar com essa parte aqui que a gente chama de regatone, tá? Coloca aqui o regatone, nessa parte aqui. Lógico, eu não cortei a rebarba, eu deixei bem rústico, porque ainda está em processo de desenvolvimento. Isso aqui, ó, tá vendo que até tem um buraquinho aqui, ó, ainda? Como é que eu cubro isso aqui? Com fitas coloridas, pessoal, eu mostrei. Aí eu coloquei o cabo de vassoura, que eu já tinha cortado, 60 centímetros, introduzi aqui, e no final eu coloquei um prego, tá? Nessa parte aqui. Você pode colocar parafuso. Agora é bom furar um pouquinho com prego antes, furar um pouquinho, depois colocar o prego. Ou melhor dizendo, furar com prego um pouquinho a entrada, depois colocar o parafuso. Porque fica melhor e fica mais ajustado. O prego, ele pode, se ele for grande demais, ele pode vazar, e aí não ficar muito bem. Isso fixa a madeira, impedindo que ela fique solta. E aí você consegue fazer o malabar, tá vendo? Muito interessante isso aqui também, é uma possibilidade. Ó. Esse aqui já vai ser. Agora, o que eu disse para quem fosse construir malabares com garrafa PET, é que pegassem 3 idênticas, 3 do mesmo formato, porque se pegar 3 variadas, pode ser que elas dificultem quando você for fazer manobras, tá? Mas geralmente, ó, essa daqui é de Guaraná.
Você já pegou ela tem um formato bem interessante. Não é aquela grande, não. Pega a média. Não pega 2 litros, pelo amor de Deus. Com a garrafa, vai ficar uma malabares enorme. Então, pega um aqui, assim, para fazer esse efeito. E é só cobrindo com fitas. Como eu mostrei ontem, eu tenho fitas coloridas. Né? Caiu a garrafa. Eu tenho fitas coloridas aqui, tá, gente? Eu tenho algumas fitas coloridas aqui, que essas aqui são as que eu utilizei para colorir, né? Junto com fita daquelas para eletricista, né? Para isolar. Olha só. E aqui o regatone, para vocês verem, eu coloquei mais EVA. Então é mais ou menos desse jeito que fica o final, os malabares. Olha como fica interessante, tá vendo? Se você for comprar 3 clavas, vai sair em torno de R$ 250 mais ou menos as profissionais, entendeu? Então você pode fazer o seu gastando muito pouco. Você não gasta nem R$ 20 e tem um malabar para você fazer em casa, tá certo? Quem quer desenvolver isso? Com bolinhas eu ensinei a fazer bolinhas colocando painço ou alpiste, para quem conhece. Painço é como se fosse comida para passarinho. É tipo um cerealzinho, tipo um arroz, né? Ele é bem leve. Coloca bastante, aí cobre coloca dentro da bexiga, tá? Aqui eu peguei o exemplo da bexiga. Essa de coração não vale, tem que ser essa daqui. Eu fiz o exemplo da bexiga ontem, coloquei dentro das bexigas, e aí colocamos mais 2 bexigas, 3 para reforçar, e depois ela ficou com o resultado que eu até dei fim. Eu não estou nem com a bolinha mais. Eu dei fim. Eu emprestei e já a pessoa sumiu. Eu não estou nem com ela para mostrar aqui. E foi isso que a gente fez ontem, basicamente. Dei uma revisão também nos sites web ontem. A gente revisou um pouquinho para lembrar e para mostrar a vocês as alturas dos lançamentos. Hoje eu vou mostrar também alguns lançamentos para a gente revisar de novo, que tudo isso faz parte das técnicas circenses. Mas a gente vai se aprimorar um pouquinho mais e entender como é o processo do palhaço. Para que serve o palhaço, como é isso, o que é, a gente vai ver tudo agora. Bem, eu vou começar porque eu estou vendo que não vai mais entrar ninguém. Se entrou depois, então a gente vai fazer logo a nossa apresentação inicial, que eu preparei para você, né? Ou coisinha difícil, a apresentação inicial. Vamos lá. O raio, o sol suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua. O raio, o sol suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua. Isso aí, essa é a nossa oficina de iniciação em técnicas circenses. Aqui é o edital 01 de 2020, incentiva a formação e preparação artística, isso da Lei Aldir Blanc. Isso pela prefeitura, lógico, com a parceria com a prefeitura municipal de Alagoa Nova. Então, a gente vê que existe todo um contexto dentro das artes que foram se construindo com o tempo. Agora, a gente vê que, na atualidade, muito do que era o circo que a gente viu antes, a maioria do circo ele se diluiu. Por quê? Porque antes o circo era com animais. E a lei no Brasil proíbe que os circos tenham animais. E aí o circo passou a olhar o humano. As possibilidades que o humano tem. As possibilidades que o humano tem foram se desenvolvendo ainda mais. Então, vieram ginastas, vieram malabaristas de todos os cantos para dentro do circo. Ou seja, o circo não passou a ser mais só familiar. Outras pessoas agregaram dentro do circo e começaram a construir um circo de diversas atividades, em que outros artistas também vieram a se apresentar. Isso foi para o circo se salvar, porque com o advento do cinema e da TV, o circo foi perdendo. Com o advento também da lei dos animais, né, de não usar animais mais, para eles não terem, assim, não serem maltratados, melhor dizendo. Então, tudo isso contribuiu para que o circo ele fosse cada vez mais empobrecente, porque ele era um mini zoológico ambulante, itinerante, né? Era isso que era o circo, um zoológico itinerante. Então, você ia para o circo para ver girafa, para ver o pessoal subir em cima de cavalos, fazer equilibrismo, que é a tradição dos Estados Unidos, o circo dos Estados Unidos, quando começou, foi o circo de Ashley.